Eu estava parada na porta dos fundos da minha própria casa, com as pernas tremendo, o coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Acabava de ouvir minhas duas filhas planejando me declarar louca. Mãe está ficando senil. A gente fala que é para protegê-la, que é pelo bem dela. Com a curatela, assumimos tudo. A casa, o prêmio, tudo. A voz da Simone ecoava na sala como uma sentença de morte. E a risada. Aquela risada baixa, calculista, que me fez perceber que eu não conhecia mais a mulher que tinha saído do meu ventre há 42 anos. 3 milhões de dólares, Heloísa. A gente nunca mais vai precisar se preocupar com nada. 3 milhões. Elas sabiam. Ou desconfiavam. E estavam dispostas a me transformar numa incapaz, numa louca, só para pegar o dinheiro que eu tinha acabado de ganhar na loteria. Recuei em silêncio. Saí pelo quintal. Caminhei até a praça. Sentei num banco, olhando para o nada, tentando entender como cheguei até ali. Como as duas meninas que eu criei sozinha, que eu alimentei costurando até os dedos sangrarem, que eu vesti, calcei, eduquei, podiam ter se tornado isso. 33 anos. 33 anos de viuvez, de sacrifício, de abrir mão de tudo por elas. E quando finalmente algo bom aconteceu comigo, elas quiseram me roubar até a dignidade. Fiquei ali até escurecer, minha mente girando sem parar. Pensei em confrontá-las. Pensei em gritar, chorar, implorar. Pensei em fingir que não tinha ouvido nada, pegar o dinheiro e sumir. Pensei em morrer. Mas então pensei em outra coisa. Na segunda-feira procurei um advogado. Expliquei tudo. Ele me olhou com uma mistura de pena e respeito. A senhora tem certeza do que quer fazer, dona Célia? Tenho. Não vai sobrar nada. Eu sei. E é exatamente isso que eu quero. Passei uma semana organizando tudo. Uma semana fingindo normalidade. Simone ligou 2 vezes, com aquela voz doce, preocupada, falsa. Heloísa fazia bolo de fubá, abraçava-me, dizia que me amava. Eu sorria, fingia acreditar. Por dentro, estava morrendo. No sábado, elas apareceram juntas. Simone trazia uma pasta marrom, papéis de interdição, laudos médicos já prontos, minha sentença de incapacidade mental. Mãe, a gente precisa conversar. É sobre a sua saúde. Heloísa segurou minha mão. Seus dedos tremiam. Ou talvez fossem os meus. A gente te ama muito, mãe. Mas está ficando difícil. A gente quer te ajudar. Olhei para elas. Para seus rostos tensos, ansiosos, famintos. Vi a ganância crua. A ambição mal disfarçada de preocupação. Vi o desprezo. O desprezo pela minha idade, pela minha fragilidade, pela minha existência. Levantei devagar. Fui até a estante. Peguei um envelope. Antes de continuarmos, vocês precisam ler isso. Simone franziu a testa. Abriu o envelope. Tirou o recorte de jornal daquela manhã. Manchete. Ganhadora de prêmio milionário doa a fortuna inteira para a ONG de animais. Minha foto. Meu nome. 3 milhões de dólares. Doados. Irrevogavelmente. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi na vida. Você doou? A voz de Simone saiu rouca, desacreditada. Cada centavo. Mas por quê? Você enlouqueceu? Sorri. Um sorriso triste, carregado de décadas de desilusão. Não, Simone. Eu enlouqueceria se tivesse dado esse dinheiro para vocês. E então contei, palavra por palavra, o que eu tinha ouvido. O plano delas, a curatela, a interdição, os médicos comprados, a risada. Heloísa começou a chorar de raiva. Simone ficou roxa, as mãos tremendo de fúria contida. Eu criei vocês sozinha. Minha voz saiu quebrando. Trabalhei até sangrar. Abri mão de tudo. E quando algo bom finalmente aconteceu comigo, vocês planejaram me tirar até a dignidade. Simone pegou a pasta, os papéis de interdição e saiu batendo a porta. Heloísa ficou chorando, implorando, inventando desculpas que nem ela acreditava. Saia, Heloísa. Arrume suas coisas e vá embora. Mãe, por favor. Vai. Ela saiu 1 hora depois.
2 malas na mão, o rosto inchado de tanto chorar. A porta se fechou. Fiquei sozinha. Olhei para o recorte de jornal ainda sobre a mesa. 3 milhões de dólares doados. Perdi uma fortuna. Perdi minhas filhas. Perdi a ilusão de família que alimentei por décadas. Mas ganhei algo que elas nunca poderiam me tirar. A certeza de quem eu sou. Sentei no sofá. Olhei para o teto. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. Não era o fim que eu imaginava quando comprei aquele bilhete de R$3 no mercadinho da esquina. Não era o final feliz que sonhei quando vi os 6 números na tela. Mas era o meu final, escolhido por mim. E isso valia mais que qualquer fortuna. O que você faria se descobrisse que as pessoas que você mais ama no mundo estão dispostas a te destruir por dinheiro? Meu nome é Célia Tavares e tenho 68 anos. Sei que a idade não deveria importar, mas importa. Importa quando você olha no espelho e vê as rugas profundas ao redor dos olhos, as manchas nas mãos, os cabelos que não são mais castanhos, mas cinza metálicos, rebeldes como fios de arame. Importa quando você percebe que o mundo começou a te tratar diferente, como se você fosse transparente, ou pior, como se fosse um problema a ser resolvido. Moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa cidade que muita gente conhece por causa da cana-de-açúcar e das usinas, mas que para mim sempre foi o lugar onde construí minha vida inteira. Meu sobrado fica na Vila Tibério, um bairro antigo, de ruas arborizadas e casas de fachada colonial. A minha é pintada de amarelo claro, com janelas de madeira verde musgo que rangem quando você abre. Herdei da minha mãe, Dona Aparecida, que morreu há 15 anos de derrame. Ela adorava essa casa. Eu aprendi a amá-la também, mesmo com suas goteiras, seus azulejos rachados e o cheiro de mofo que sobe do porão toda vez que chove. Acordo todos os dias às 5:30 da manhã. É um hábito que vem de décadas de trabalho. Mesmo agora, aposentada, meu corpo não consegue dormir além disso. Levanto, coloco a chaleira no fogo, preparo um café coado bem forte, daqueles que deixam a borra no fundo da xícara. Tomo sem açúcar. Meu marido, Antônio, dizia que café com açúcar era desperdício. Eu acreditava nele. Ainda acredito, mesmo ele estando morto há 33 anos. Antônio morreu num acidente de trabalho. Ele era eletricista. Trabalhava numa construtora que fazia obras comerciais na cidade. Um dia, um cabo mal isolado. Choque elétrico. O corpo dele caiu de uma altura de 6 metros. Deixou 2 filhas pequenas, Simone com 9 anos e Heloísa com 6. Deixou também dívidas, uma viúva de 35 anos sem profissão registrada e um vazio no peito que nunca mais se preencheu completamente. Depois que ele morreu, precisei me virar. Sempre fui boa com as mãos. Minha mãe me ensinou a costurar desde criança. Bordados, crochê, ponto cruz. Comprei uma máquina Singer antiga numa liquidação. Montei um cantinho no quarto de hóspedes e comecei a fazer enxovais de bebê. Depois, vestidos de festa. Depois, concertos, ajustes, reformas. As clientes vinham pelo boca a boca. Passei anos costurando até de madrugada. Os dedos inchados, as costas doendo, os olhos ardendo sob a luz fraca do abajur. Mas criei minhas filhas. Paguei escola particular, inglês, natação. Dei a elas tudo que eu nunca tive. Simone sempre foi a mais certinha. A que tirava notas altas. A que fazia lição de casa antes de brincar. Heloísa era o oposto. Bonita, sociável, cheia de amigos. Vivia reclamando das roupas, dos passeios que eu não podia bancar, das festas que eu não deixava ir. Mas eu amava as duas com a mesma intensidade feroz. Aquele amor de mãe que dói, que sufoca, que consome. Simone se formou em administração de empresas. Casou-se aos 25 com Cláudio, um empresário dono de uma distribuidora de bebidas. Eles moram num condomínio fechado na Zona Sul, daqueles com portaria, academia e piscina. Tem um filho, o Gustavo, que já tem 20 anos e estuda fora.
Simone sempre foi pragmática. Calcula cada palavra, cada gesto. Quando me visita, traz flores, mas nunca fica mais de meia hora. Sempre tem compromissos, reuniões, coisas a fazer. Heloísa foi diferente. Casou-se aos 21 com um personal trainer chamado Ricardo. Durou 7 anos. Ele a traiu com uma aluna. Ela voltou para casa chorando, falando em recomeçar a vida. Isso foi há 2 anos. Desde então, mora comigo de novo, no quarto dela de adolescente, que ainda tem pôsteres desbotados de bandas dos anos 90 grudados na parede. No começo, achei bom ter companhia. A casa é grande demais para uma pessoa só. Mas aos poucos comecei a perceber coisas. Heloísa não procura emprego de verdade. Vive na internet, sempre com o celular na mão, rindo de vídeos, fazendo stories. Quando pergunto sobre planos, ela desconversa. Diz que está se encontrando, que precisa de tempo. Já se passaram 2 anos. Acordo, preparo o café, tomo banho, visto um vestido simples de algodão. Tenho 5 iguais em cores diferentes, todos feitos por mim. E saio para comprar pão. É uma caminhada curta, 6 quarteirões até o Mercadinho São José, na esquina da Rua Lafayette, com a Avenida 9 de Julho. O mercadinho é pequeno, cheira a sabão em pó e frutas maduras. O dono, seu Valdemar, é um português baixinho, de bigode grisalho e avental manchado, que está aqui desde os anos 70. Ele me conhece pelo nome, sempre pergunta da saúde, faz piadas sobre política que eu nunca entendo direito. Foi numa terça-feira, dia 23 de abril, que tudo começou. Entrei no mercadinho como sempre. Peguei 4 pães franceses, um pacote de margarina e uma caixinha de leite. Fui até o caixa. Seu Valdemar sorriu. E aí, dona Célia? Tudo certinho? Tudo, seu Valdemar. E o senhor? Aqui, firme e forte. Olha, a senhora já comprou o bilhete da Mega da Virada Internacional? Olhei para a caixinha de acrílico ao lado do caixa. Tinha uns 20 bilhetes dobrados de papel barato, com números impressos. Não costumo jogar, seu Valdemar. Ah, mas vai que é a vez da senhora, né? R$3. Se não ganhar, pelo menos ajuda a instituição. Ele sempre dizia isso. Parte do dinheiro dos bilhetes ia para alguma entidade beneficente. Nunca soube qual. Suspirei. Peguei 3 moedas do fundo da bolsa e comprei um. Nem olhei os números. Dobrei e coloquei no bolso do vestido. Vai ver, a senhora fica rica, dona Célia. Sorri sem vontade. Se eu ficar, te convido para tomar um cafezinho. Ele riu. Eu também. Mas foi um riso automático, daqueles que você dá para ser educada. Voltei para casa, guardei o pão, esqueci do bilhete. A semana passou normalmente. Terça, quarta, quinta. Heloísa saía e voltava tarde, sempre com desculpas vagas. Simone ligou na sexta para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Disse que não. Ela desligou rápido, aliviada. Sábado à noite fiz um macarrão à bolonhesa para o jantar. Heloísa comeu em silêncio, olhando o celular. Depois, subiu para o quarto. Fiquei sozinha na sala, assistindo ao jornal. E então lembrei do bilhete. Levantei, peguei o vestido que tinha usado na terça, revirei os bolsos. O papel amassado estava lá. Alisá-lo contra a mesa. Procurei os números do sorteio na internet, no celular velho que Simone me deu no Natal passado. Demorei para achar o site certo. Meus olhos já não enxergam bem letras pequenas. Mas encontrei. Comecei a conferir. Primeiro número, 07. Bateu. Segundo número, 14. Bateu. Terceiro, 23. Bateu. Meu coração começou a bater mais rápido. Quarto número, 31. Bateu. Quinto, 38. Bateu. Sexto, 42. Bateu. 6 números, todos certos. Larguei o celular. Olhei para o bilhete. Olhei de novo para a tela. Conferi uma segunda vez. Depois uma terceira. Minha boca ficou seca. Minhas mãos começaram a tremer. Prêmio acumulado. $3 milhões. 3 milhões. Levantei da cadeira. Sentei de novo. Minha cabeça girava. Não conseguia pensar direito. $3 milhões. Eu, Célia Tavares,
Costureira aposentada, viúva, moradora de um sobrado velho na Vila Tibério. 3 milhões. Comecei a chorar. Não sei por quê. Não era alegria pura. Era um misto de choque, alívio, medo. Chorei baixinho, tampando a boca com a mão, para Heloísa não ouvir lá em cima. Pensei em tanta coisa. Pensei na infiltração do teto que eu não conseguia consertar. Pensei na cirurgia de catarata que o médico recomendou e eu vinha adiando porque o plano não cobria. Pensei em viajar, em conhecer o mar de novo. Eu só fui uma vez há 40 anos em lua de mel com Antônio. Pensei em comprar um carro, aprender a dirigir. Pensei em ajudar Heloísa a recomeçar de verdade, dar uma entrada num apartamento para ela. Pensei em presentear Simone, talvez pagar uma viagem para ela e a família. Pensei em ser generosa. Pensei em ser, finalmente, a mãe que sempre quis ser. Aquela que podia dar sem calcular. Sequei as lágrimas. Dobrei o bilhete com cuidado e guardei dentro da Bíblia que ficava na estante da sala, entre o Evangelho de João e uma foto antiga de casamento. Desliguei a televisão. Subi para o quarto. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os grilos do quintal, tentando acreditar no que tinha acontecido. No domingo, acordei cedo como sempre. Desci, preparei café, tomei banho. Heloísa dormiu até meio-dia. Quando ela desceu, eu já tinha feito almoço. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Ela comeu distraída, mexendo no celular. Mãe, vou sair à tarde. Vou encontrar a Bruna. Tudo bem, filha. Ela subiu de novo. Eu lavei a louça. Fiquei sozinha na casa silenciosa. Pensei em contar para ela sobre o prêmio. Mas algo me segurou. Não sei o quê. Talvez a sensação de que precisava processar aquilo sozinha, antes de compartilhar. Talvez o medo de estragar o momento com expectativas, conselhos, perguntas. Na segunda-feira, acordei determinada. Vesti minha melhor roupa. Um conjunto azul marinho que tinha costurado para o casamento de uma sobrinha distante. E peguei o ônibus até o centro de Ribeirão Preto. A lotérica ficava na rua Barão do Amazonas, num prédio comercial antigo, de piso frio e paredes com cartazes desbotados. Entrei. Tinha pouca gente. Um casal jovem, uma senhora, um rapaz de boné. Esperei minha vez. Quando chegou, expliquei ao atendente, um moço magro de óculos, que tinha um bilhete premiado. Ele pediu para ver. Conferi os números no sistema. Ficou pálido. A senhora ganhou o prêmio principal. Eu sei. Ele chamou a gerente. Ela veio, uma mulher de meia idade, de cabelo curto e batom vermelho. Conferiu de novo. Olhou para mim com uma mistura de descrença e respeito. Dona Célia, é isso mesmo. A senhora vai precisar preencher alguns documentos, trazer RG, CPF, comprovante de residência. O processo leva uns dias. Assenti. Preenchi papéis. Assinei formulários. Eles me orientaram sobre imposto de renda, sobre a necessidade de abrir uma conta específica. Expliquei que tinha uma conta simples na Caixa Econômica. A gerente disse que seria suficiente, mas que eu precisaria de um advogado para orientar o processo de recebimento. Saí de lá tonta. Voltei para casa de ônibus, segurando a bolsa com força, como se alguém fosse perceber que eu carregava um segredo milionário. Cheguei em casa no meio da tarde. Heloísa não estava. A casa estava silenciosa. Coloquei a bolsa na mesa da cozinha, tirei os sapatos, me sentei. Fiquei ali, quieta, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. E então, ouvi vozes. Eram baixas, abafadas. Vinham da sala. Pensei que fosse a televisão. Levantei, caminhei devagar até o corredor. A porta da sala estava entreaberta. Não era a televisão. Eram vozes reais. Reconheci a voz de Simone. E a de Heloísa. Parei. Meu coração disparou. Elas não sabiam que eu tinha chegado. Eu deveria ter batido na porta, anunciado minha presença. Mas algo me paralisou. Algo me fez ficar ali, escondida no corredor, ouvindo.
Mãe está ficando senil, Heloísa. Outro dia ela esqueceu o gás aceso. Não consegue mais administrar as próprias finanças. A voz de Simone era firme, controlada. Aquela voz que ela usava em reuniões de trabalho. Você acha que ela vai aceitar? A voz de Heloísa, sempre mais mansa, mas carregada de algo que me arrepiou. Ela nem vai entender direito. A gente fala que é para protegê-la, que é pelo bem dela. Com a curatela, assumimos tudo. A casa, as contas, tudo. Curatela. A palavra ecoou na minha cabeça. Interdição. Incapacidade. Elas estavam falando de me tirar o controle da minha própria vida. E se ela resistir? A gente arruma 2 médicos. Não é difícil. Ela tem esquecido coisas mesmo. Tem repetido histórias. É só documentar. Dizer que ela não tem mais condições. Silêncio. Depois a risada de Simone. Baixa. Quase inaudível. Mas eu ouvi. 3 milhões de dólares, Heloísa. Meu sangue gelou. O quê? O bilhete de loteria. Eu vi no sistema da lotérica. Um bilhete vendido aqui em Ribeirão foi premiado. 3 milhões de dólares. Aposto que foi mãe. Ela compra aqueles bilhetes idiotas no mercadinho. Você tem certeza? Não tenho prova. Mas se for ela, a gente precisa agir rápido. E se não for? A gente interdita do mesmo jeito. A casa vale pelo menos $500 mil. E a aposentadoria dela acumula. A gente divide. Não consegui ouvir mais. Recuei. Minha visão embaçou. As pernas tremeram. Saí pela porta dos fundos, aquela que dá para o quintal, fechando-a sem fazer barulho. Caminhei até a jabuticabeira, encostei no tronco. Fiquei ali, imóvel, respirando com dificuldade. Elas não sabiam que eu tinha ouvido. Elas não sabiam que eu sabia. E eu não disse nada. Entrei em casa pelo quintal, subi direto para o quarto pela escada externa que dá no corredor de cima. Tranquei a porta. Sentei na cama. Fiquei olhando para a parede. Não chorei. Não consegui. Só fiquei ali, sentindo o peso do silêncio, tentando entender como as 2 meninas que eu criei, que eu alimentei, que eu vesti, que eu amei com cada fibra do meu ser, podiam ter se tornado isso. Fiquei ali até escurecer. E quando finalmente levantei, já sabia o que ia fazer. Passei a noite em claro, deitada na cama, olhando para o teto rachado, ouvindo os sons da casa. Heloísa subiu para o quarto dela por volta das 10. Ouvi seus passos no corredor, a porta se fechando, o ranger da cama. Simone tinha ido embora. Provavelmente voltou para seu condomínio de luxo, para seu marido, para a sua vida perfeita construída com o dinheiro que ela sempre soube administrar tão bem. Administrar. A palavra me dava náusea. Levantei antes do amanhecer. Desci para a cozinha. Preparei café. Mas não consegui tomar. Fiquei sentada à mesa, olhando pela janela, vendo o céu clarear devagar. As jabuticabas estavam maduras no quintal. Lembrei de quando as meninas eram pequenas e subiam na árvore. Voltavam com as mãos roxas, rindo. Heloísa sempre comia demais e passava mal. Simone sempre guardava algumas no bolso do vestido. Calculista desde criança. Às 7, Heloísa desceu. Entrou na cozinha bocejando, de pijama, o cabelo desgrenhado. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Ela pegou uma xícara, serviu café, sentou-se à minha frente. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos que herdou do pai. Mãe, a senhora está bem? Parece cansada. Dormi mal. Quer que eu faça alguma coisa? Posso fazer um chá de camomila. Sorri. Um sorriso mecânico. Não precisa, filha. Obrigada. Ela tomou o café em silêncio, mexendo no celular. Depois subiu de novo. Ouvi o chuveiro ligando. Fiquei ali, sozinha, sentindo o peso da casa ao meu redor. Às 9 saí. Peguei o ônibus até o centro. Precisava de um advogado. Não podia ser qualquer um. Precisava ser alguém de confiança. Alguém que conhecesse minha história. Pensei no doutor, Maurício Lemos,
O advogado que cuidou do inventário da minha mãe há 15 anos. Ele tinha escritório na rua Amador Bueno, num prédio antigo com elevador de grade. Entrei sem marcar hora. A secretária, uma moça jovem de óculos, me reconheceu. Dona Célia, o senhor Maurício está em reunião, mas deve terminar logo. A senhora quer esperar? Quero. Sentei numa cadeira de couro rachado. Folhei revistas velhas sem ler. Meia hora depois, ele apareceu. Doutor. Maurício era um homem na casa dos 60. Cabelos grisalhos, óculos de armação discreta, terno sempre amarrotado. Ele me cumprimentou com surpresa. Dona Célia, que surpresa boa! Entre, por favor. Entramos no escritório dele. Cheirava a papel velho e café requentado. Ele sentou atrás da mesa. Eu me acomodei na cadeira de frente. O que atrás aqui? Respirei fundo e contei tudo. Comecei pelo bilhete de loteria, pelo prêmio, pela euforia inicial. Depois contei sobre o que ouvi. As palavras de Simone e Heloísa, cada sílaba ainda queimando na minha memória. Curatela, interdição, 3 milhões de dólares. A risada baixa de Simone. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, suspirou fundo. Tirou os óculos, limpou as lentes com a gravata. Dona Célia, a senhora tem certeza absoluta do que ouviu? Tenho. E a senhora quer fazer o quê? Olhei para ele. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Quero doar o prêmio inteiro, todo ele. Não quero que elas toquem num centavo. Ele piscou. Doar? Para quem? Para uma instituição beneficente. Pensei no abrigo Patas e Almas, aquela ONG de proteção animal em Sertãozinho. Eu sempre quis ajudar, mas nunca tive como. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu devagar. A senhora entende que, fazendo isso, não sobrará nada? Nada mesmo? Eu sei. E a senhora não quer guardar uma parte? Para a senhora mesma? Uma reserva? Um investimento? Balancei a cabeça. Não. Quero doar tudo. E quero que isso seja público. Quero que meu nome apareça. Quero que todo mundo saiba que fui eu que doei. Ele me olhou por um longo tempo. Depois sorriu. Um sorriso triste. A senhora é uma mulher corajosa, Dona Célia. Não sou corajosa. Só estou cansada. Ele pegou um bloco de notas. Começou a escrever. Vou preparar tudo. A doação será irrevogável. Em nome da senhora. Com divulgação pública. Vou contatar a ONG, preparar os contratos. Vai levar uns dias. Quanto tempo? 1 semana, talvez. Preciso coordenar com a lotérica, com a ONG, com a Receita Federal. Mas vamos fazer. Levantei. Ele me acompanhou até a porta. Dona Célia, a senhora vai contar para suas filhas? Vou, mas só quando tudo estiver pronto. Saí do escritório sentindo algo estranho. Não era alívio, não era paz. Era uma espécie de dormência, como se eu tivesse tomado anestesia e ainda estivesse esperando o efeito passar. Voltei para casa. Heloísa estava na sala, assistindo a uma série no notebook. Ela olhou para mim quando entrei. Mãe, a senhora saiu? Fui resolver umas coisas. Que coisas? Coisas minhas, Heloísa. Ela franziu a testa, mas não insistiu. Subi para o quarto. Deitei na cama. Fiquei olhando para o teto de novo. Os dias seguintes foram estranhos. Heloísa continuava sua rotina vazia. Acordar tarde, mexer no celular, sair à tarde, voltar à noite. Simone ligou 2 vezes. Nas 2 vezes, falou amenidades. Perguntou da minha saúde, se eu estava comendo bem, se precisava de alguma coisa. Sua voz era suave, cuidadosa, como a de uma filha preocupada. Eu respondia com monossílabos. Ela não percebeu nada. Na quarta-feira, Dr. Maurício ligou. Dona Célia, tudo pronto. Pode vir ao escritório amanhã para assinar os papéis finais? Posso. Na quinta-feira voltei ao escritório. Ele tinha tudo preparado. Contratos, documentos, autorizações. Li cada palavra. Assinei onde ele indicou. Minha mão tremia, mas assinei. Pronto, disse ele.
A transferência será feita amanhã. No sábado, a ONG divulgará publicamente a doação. Vai sair no jornal local, provavelmente na rádio também. Obrigada, Dr. Maurício. De nada, Dona Célia. E, se precisar de qualquer coisa, estarei aqui. Voltei para casa. Era fim de tarde. O céu estava alaranjado. Aquele tom quente de fim de outono. Entrei, coloquei a bolsa na mesa. Heloísa apareceu na cozinha. Mãe, a Simone ligou. Disse que vem aqui sábado de manhã. Quer conversar com a gente. Meu coração acelerou. Sobre o quê? Não sei. Ela não disse. Mas parecia. Séria. Assenti. Fui para o quarto. Deitei. Fiquei olhando para o teto mais uma vez. Sábado chegou com uma claridade incômoda. Acordei cedo, tomei banho, vesti um vestido simples de algodão, o azul claro com florzinhas brancas. Desci, preparei café, coloquei pão de queijo no forno. Heloísa desceu às 8, bocejando. Mãe, que cheiro bom. Fiz pão de queijo. Ela sorriu. Comemos juntas, em silêncio. Às 9, a campainha tocou. Era Simone. Ela entrou com uma pasta marrom debaixo do braço. Cumprimentou as duas com beijos no rosto. Estava elegante, como sempre. Calça social preta, blusa branca, cabelo preso num coque perfeito. Bom dia, mãe. Bom dia, Heloísa. Bom dia, filha. Ela sentou no sofá da sala. Heloísa e eu sentamos nas poltronas de frente. Simone colocou a pasta sobre a mesinha de centro. Olhou para mim com aquela expressão séria, ensaiada. Mãe, a gente precisa conversar. É sobre a senhora. Fiquei em silêncio. A gente tem percebido que... Bem, que a senhora anda esquecida. Repetindo coisas, deixando o gás aceso, perdendo compromissos. A gente está preocupada. Heloísa assentiu ao lado dela. É verdade, mãe. Outro dia a senhora disse que ia à missa e acabou indo ao mercado. Ficou confusa. Eu não tinha ido à missa. Eu não tinha ficado confusa. Mas não disse nada. Simone continuou. A gente te ama muito, mãe. E é por isso que a gente quer te ajudar. A gente acha que está ficando difícil para a senhora administrar as coisas sozinha. A casa, as contas, as decisões. Ela abriu a pasta. Tirou papéis. Eu reconheci. Eram documentos de curatela. Pedido de interdição. A gente conversou com um advogado. Ele preparou esses papéis. É um processo simples, rápido. A gente assume a responsabilidade legal sobre a senhora. Cuida de tudo. A senhora não precisa se preocupar com mais nada. Heloísa segurou minha mão. Ela estava tremendo. Ou talvez fosse eu. Mãe, é para o bem da senhora. A gente só quer te proteger. Olhei para as duas. Seus rostos tensos, seus olhares ansiosos, disfarçados de preocupação. Vi nelas a ganância crua, a ambição mal escondida. E vi também o desprezo por mim, por minha idade, por minha suposta fraqueza. Levantei devagar, fui até a estante. Peguei um envelope pardo que estava ali desde sexta à noite. Voltei e coloquei sobre a mesinha, ao lado dos papéis de interdição. Antes de continuarmos, vocês precisam ler isso. Simone franziu a testa. O que é isso? Leiam. Ela pegou o envelope. Abriu. Tirou o recorte de jornal. Era a edição daquela manhã do A Cidade, o jornal local de Ribeirão Preto. Manchete em negrito. Ganhadora de prêmio milionário doa fortuna inteira para a ONG de animais. Abaixo minha foto. Meu nome completo. A quantia, $3 milhões. E a instituição beneficiária. Abrigo Patas e Almas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Simone leu uma vez, depois outra. Sua boca abriu levemente. Seus olhos ficaram fixos no papel. Heloísa se inclinou, leu por cima do ombro da irmã. Empalideceu. Você doou? A voz de Simone saiu rouca, quase inaudível. Doei, cada centavo. Mas, por quê? Você enlouqueceu? Ela levantou, o recorte amassado na mão, o rosto vermelho de raiva. Não, Simone. Eu enlouqueceria se tivesse dado esse dinheiro para vocês. Heloísa começou a chorar. Não de tristeza, de fúria contida.
Mãe, a senhora não pode ter feito isso. Esse dinheiro era nosso também. A gente é sua família. Eram minhas, corrigi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. E eu escolhi doá-las para quem realmente precisa, para quem não me trata como um obstáculo. Simone me encarou. Seus olhos eram duros, frios. Do que a senhora está falando? Estou falando do que eu ouvi. Segunda-feira passada. Vocês duas, aqui nesta sala, planejando me interditar. Curatela, incapacidade, me transformar numa inválida para controlar o prêmio. Heloísa empalideceu ainda mais. Simone não se mexeu, mas algo em seu rosto mudou. A senhora ouviu errado. Não ouvi. Ouvi cada palavra. Mãe está ficando senil. A gente arruma 2 médicos. 3 milhões de dólares. Ouvi tudo, Simone. Palavra por palavra. Ela abriu a boca, fechou. Heloísa começou a soluçar. Mãe, não foi assim. A gente só queria te proteger. Proteger? Minha voz saiu alta, vibrando pelas paredes da sala. As duas se encolheram. Proteger de quê, Heloísa? De mim mesma. Eu passei 33 anos criando vocês sozinha. 33 anos costurando até os dedos sangrarem. Acordando de madrugada. Pulando refeições para vocês poderem comer. Paguei escola, faculdade, casamento. Dei tudo que eu tinha e tudo que eu não tinha. E quando finalmente algo bom aconteceu comigo, vocês planejaram me roubar até a dignidade. Simone tentou falar, mas eu não deixei. Vocês não queriam me proteger. Vocês queriam o dinheiro. E estavam dispostas a me transformar numa louca, numa incapaz, só para conseguir. Heloísa enterrou o rosto nas mãos, chorando. Simone ficou em pé, rígida, o maxilar apertado. A senhora vai se arrepender disso. Não vou, respondi. Eu já me arrependi de não ter percebido antes quem vocês se tornaram. Ela pegou a pasta, os papéis de curatela, enfiou tudo embaixo do braço. Olhou para mim com um desprezo que gelou meu sangue. Boa sorte, mãe. A senhora vai precisar. Virou as costas e saiu. A porta bateu com força. Heloísa ficou ainda chorando, as mãos tremendo. Mãe, eu sinto muito. Eu não queria. Sente, Heloísa. Olhei para ela. Minha filha mais nova. Minha menina. Hoje uma mulher de 39 anos, chorando como criança. Não por remorso verdadeiro, mas por ter sido pega. Sente pelo quê? Por ter planejado me roubar ou por não ter conseguido? Ela soluçou mais alto. Eu estava com medo. Com medo de ficar sem nada. O Ricardo me deixou sem nada, mãe. E você achou que me tirar tudo era a solução? Ela não respondeu. Apenas chorou. Saia, Heloísa. O quê? Saia da minha casa, hoje. Arrume suas coisas e vá embora. Mãe, por favor. Vai. Minha voz não deixava margem para discussão. Ela levantou, cambaleando, subiu as escadas. Ouvi gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas em malas. 1 hora depois, ela desceu. 2 malas na mão, os olhos inchados. Mãe. Tchau, Heloísa. Ela saiu chorando. A porta se fechou. Fiquei sozinha na sala. O silêncio era absoluto. Olhei para o recorte de jornal ainda sobre a mesa. Minha foto. Meu nome. 3 milhões de dólares doados. Sentei no sofá. Olhei para o teto. E pela primeira vez em dias, chorei de verdade. Chorei por tudo que perdi. Chorei pela ilusão de família que desmoronou. Chorei pelas 2 meninas pequenas que um dia subiram na jabuticabeira e voltaram com as mãos roxas, rindo. Chorei porque, no fundo, ainda as amava. E chorei porque sabia que nunca mais seria a mesma. Passei o resto daquele sábado andando pela casa vazia. Cada cômodo parecia gritar a ausência. O quarto de Heloísa com a cama desfeita, gavetas abertas, cabides vazios no armário. A sala onde aconteceu o confronto, ainda com o recorte de jornal sobre a mesa. A cozinha onde tantas vezes preparei o café da manhã para as 2, ouvindo suas reclamações, seus pedidos, suas conversas,
Sentei à mesa da cozinha quando o sol começou a se pôr. A luz alaranjada entrava pela janela, banhando os azulejos antigos. Fiquei ali, imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tentando processar a dimensão do que eu tinha perdido. Perdi 3 milhões de dólares. Mas isso não doía. O dinheiro nunca foi meu de verdade. Foi um sonho de 4 dias. Uma possibilidade que evaporou antes mesmo de se concretizar. Perdi minhas filhas. E isso doía. Doía de um jeito que eu nunca tinha sentido. Nem quando Antônio morreu. Porque quando ele morreu, foi um acidente. Foi o destino, Deus, o acaso. Mas isso foi escolha. Escolha delas. E escolha minha. Adormeci na cadeira da cozinha. Acordei com o corpo dolorido, o pescoço travado, a boca seca. Já era noite. A casa estava escura. Levantei, acendi as luzes, subi para o quarto. Deitei sem tirar a roupa. Dormi pesado, sem sonhos. Domingo amanheceu nublado. Acordei tarde, quase 10 horas. Desci para a cozinha, preparei café, mas não consegui tomar. Sentei à mesa de novo, olhando para o quintal pela janela. A jabuticabeira balançava com o vento. Algumas frutas maduras caíam no chão, esmagando-se contra a terra úmida. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Célia, aqui é Beatriz, do abrigo Patas e Almas. A voz era jovem, emocionada. Oi, Beatriz. Dona Célia, eu não tenho palavras para agradecer. A senhora salvou o abrigo. A gente estava prestes a fechar. Não tinha mais dinheiro para ração, para remédios, para nada. E a senhora? 3 milhões. Ela começou a chorar do outro lado da linha. A gente vai poder construir um espaço maior, contratar veterinários, resgatar mais animais. A senhora não imagina o que isso significa. Engoli em seco. Fico feliz em poder ajudar Beatriz. A gente quer convidá-la para conhecer o abrigo, ver onde o dinheiro vai ser usado. A senhora aceita? Pensei por um momento. Aceito. Quando? Que tal terça-feira? A gente vem buscá-la? Não precisa, eu vou. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone. Senti algo estranho. Não era felicidade. Mas era alguma coisa. Uma pontinha de propósito, talvez. De sentido. Segunda-feira saí para comprar pão como sempre. Entrei no Mercadinho São José. Seu Valdemar estava atrás do balcão. Quando me viu, sorriu largo. Dona Célia, a senhora é a heroína da cidade. Senti o rosto esquentar. Não sou heroína, seu Valdemar. É sim, vi no jornal, ouvi na rádio. 3 milhões doados. A senhora é um exemplo. Outros clientes olharam para mim. Uma senhora idosa se aproximou. A senhora é a Dona Célia? Que fez a doação? Assenti constrangida. Meus parabéns. A gente precisa de mais gente como a senhora no mundo. Comprei o pão rápido. Saí antes que mais gente me reconhecesse. No caminho de volta, uma vizinha, Dona Marlene, me parou. Célia, vi a notícia. Que orgulho. Sorri sem jeito. Agradeci. Segui em frente. Entrei em casa e tranquei a porta. Não estava preparada para isso. Para ser reconhecida, elogiada, chamada de heroína. Eu não me sentia heroína. Me sentia vazia. Terça-feira peguei um ônibus para Sertãozinho. O abrigo ficava na zona rural, num sítio de 3 hectares cercado por cana-de-açúcar. Desci no ponto que Beatriz tinha indicado. Caminhei uns 500 metros por uma estrada de terra. O portão tinha uma placa pintada à mão. Abrigo Patas e Almas. Entrei. Havia canis improvisados, cercados com tela. Alguns gatos soltos tomando sol. Beatriz veio ao meu encontro. Era uma moça de uns 30 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, roupas manchadas de terra e pelos. Dona Célia, que alegria! Ela me abraçou com força. Outros voluntários apareceram. 3 moças jovens, um rapaz, todos com sorrisos largos e olhos brilhando. Vem ver! Eles me levaram pelos canis. Havia cães de todos os tamanhos, alguns mancando, outros com pelo queimado, outros cegos. Beatriz explicava a história de cada um. Tequila.
A vira-lata que foi resgatada de um terreno baldio com filhotes recém-nascidos. Faísca. O cão idoso abandonado porque o dono se mudou. Princesa. A cadela sem uma pata que foi atropelada e deixada para morrer. Ajoelhei ao lado de Princesa. Ela cheirou minha mão. Lambeu meus dedos. Seus olhos castanhos me olhavam com uma confiança que me partiu o coração. Ela é linda, murmurei. É, disse Beatriz, ajoelhando ao meu lado. E graças à senhora, ela vai ter uma vida boa. Todos eles vão. Olhei ao redor. Dezenas de animais. Dezenas de histórias de abandono, de dor, de sobrevivência. E agora, de esperança. A gente vai usar o dinheiro para construir um prédio novo, explicou Beatriz. Com um consultório veterinário, espaço de quarentena, área de recreação. E vamos poder resgatar muito mais. Assenti. Senti as lágrimas chegando, mas segurei. Obrigada por cuidar deles. Obrigada à senhora, Dona Célia. A senhora mudou tudo. Passei a tarde inteira no abrigo. Ajudei a alimentar os cães. Brinquei com os filhotes. Escovei o pelo de Princesa. Quando o sol começou a se pôr, me despedi. Beatriz me abraçou de novo. A senhora é bem-vinda sempre. Sempre. Voltei para casa no ônibus lotado, com cheiro de ração grudado na roupa e pelos de cachorro no vestido. Mas senti algo diferente. Senti que, talvez, minha decisão não tinha sido um erro. Os dias seguintes foram estranhos. A notícia da doação circulou pela cidade. Recebi telefonemas de pessoas que eu nem conhecia, parabenizando, agradecendo, pedindo conselhos. Uma repórter da rádio local me ligou pedindo entrevista. Recusei. Simone e Heloísa não deram notícias. Nem uma ligação, nem uma mensagem. O silêncio delas era ensurdecedor. Às vezes, tarde da noite, eu pegava o telefone, olhava para os contatos delas, pensava em ligar, mas não ligava. O que eu diria? E o que elas diriam? Uma semana depois do confronto, na quinta-feira, recebi uma carta. Era de Heloísa. Reconheci a letra redonda na frente do envelope. Sentei à mesa da cozinha. Abri com as mãos tremendo. Mãe, não sei como começar. Passei a semana inteira tentando escrever isso e apagando tudo. Mas preciso tentar. Eu errei. Errei muito. Não tenho desculpa para o que fiz, para o que planejei. Estava desesperada, com medo, perdida. Mas isso não justifica nada. Eu te traí da pior forma possível. Te traí quando você sempre foi a pessoa que mais me amou nesse mundo. Estou morando com a Bruna por enquanto. Consegui um emprego numa loja de roupas no shopping. Não é muito, mas é honesto. Estou tentando recomeçar de verdade agora. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito. Muito mesmo. E que, apesar de tudo, eu te amo. Heloísa. Larguei a carta. As lágrimas vieram quentes, incontroláveis. Chorei ali mesmo, sentada à mesa, a carta amassada na mão. Chorei de alívio, de dor, de saudade. Chorei porque, no fundo, ainda havia um pedaço de Heloísa que era minha filha, que tinha consciência, que sentia remorso. Guardei a carta na gaveta. Não respondi. Ainda não estava pronta. Simone não escreveu. Simone não ligou. O silêncio dela era diferente. Não era remorso. Era orgulho ferido. Era raiva. Eu conhecia minha filha mais velha. Ela jamais admitiria o erro. Jamais se desculparia. As semanas passaram. Maio virou junho. O inverno chegou com suas manhãs geladas e tardes ensolaradas. Comecei a frequentar a missa das 6 da tarde na igreja de São Benedito, a 3 quarteirões de casa. Não ia por obrigação. Ia por busca. Busca de algo que eu tinha perdido no meio de tantas decepções. Sentava sempre no mesmo banco, no fundo da igreja, ouvindo o padre falar sobre perdão, sobre fé, sobre recomeços. As palavras ecoavam dentro de mim de um jeito estranho. Eu tinha perdoado minhas filhas? Não sabia. Eu tinha perdoado a mim mesma? Também não sabia. Uma tarde, depois da missa, o padre veio falar comigo.
Era um homem jovem de uns 40 anos, sorriso gentil. Dona Célia, não é? Sou o padre Ricardo. Vi a senhora na missa algumas vezes. Fico feliz em tê-la conosco. Obrigada, padre. E parabéns pela doação. Foi um gesto lindo. Desviei o olhar. Só fiz o que achei certo. Nem todos fariam o mesmo. A senhora abriu mão de uma fortuna. Isso exige coragem. Ou desespero, murmurei. Ele sorriu, triste. Às vezes, desespero e coragem são a mesma coisa. A senhora está bem? Olhei para ele. Seus olhos eram gentis, sem julgamento. Estou tentando estar. Se quiser conversar algum dia, estou à disposição. Assenti. Ele apertou minha mão e se foi. Fiquei ali, sozinha na igreja vazia, ouvindo o silêncio. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. Julho chegou com frio intenso. Comecei a visitar o abrigo toda semana. Levava biscoitos para os voluntários, ajudava na limpar os canis, brincava com os animais. Princesa se tornou minha companheira favorita. Ela me seguia por todo o abrigo, mancando com suas 3 patas, a língua para fora, num sorriso canino. Beatriz me propôs adotá-la. Ela te ama, Dona Célia. E a senhora claramente ama ela. Pensei por um momento. Uma casa vazia, uma cadela de 3 patas. Parecia uma combinação perfeita de imperfeições. Posso? Claro! A gente prepara tudo. Uma semana depois, Princesa entrou em casa pela primeira vez. Cheirou tudo, explorou cada cômodo, subiu, com dificuldade, até o meu quarto e se deitou no tapete ao lado da cama. Olhou para mim com aqueles olhos castanhos, a cabeça inclinada. Bem-vinda, princesa. Ela balançou o rabo. Agosto trouxe uma surpresa. Uma tarde, a campainha tocou. Abri a porta. Era Heloísa. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, o rosto sem maquiagem, roupas simples. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Mãe! Ficamos ali paradas nos encarando. Princesa latiu baixinho ao meu lado. Heloísa olhou para ela surpresa. Você tem um cachorro? Tenho. Ela se chama Princesa. Heloísa sorriu, mas era um sorriso triste. Posso entrar? Pensei por um momento. Depois recuei, abrindo espaço. Pode. Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Sentou no sofá da sala, as mãos tremendo. Princesa se aproximou. Cheirou suas pernas. Heloísa acariciou sua cabeça com cuidado. Mãe, eu vim pedir desculpas. De novo, pessoalmente. Sentei na poltrona de frente. Você já pediu na carta. Eu sei, mas preciso olhar nos seus olhos e dizer: eu errei, mãe. Errei muito. Não tenho como consertar o que fiz, mas estou tentando ser uma pessoa melhor. Consegui o emprego, estou pagando minhas contas, não dependo mais de ninguém. E sinto muito. Por tudo. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, contido. Olhei para ela. Minha filha mais nova. Minha menina. Imperfeita, perdida, mas ali. Tentando. Heloísa, o que você fez me machucou de um jeito que eu nunca imaginei. Você e sua irmã planejaram me tirar minha dignidade, minha liberdade. Tudo. Por dinheiro. Eu sei. Não sei se consigo te perdoar completamente. Não agora. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu entendo. Mas estou tentando. Ela olhou para mim, os olhos arregalados. Mesmo? Estou. Porque ainda sou sua mãe. E porque no fundo ainda te amo. Mesmo machucada, mesmo decepcionada. Ainda te amo. Ela soluçou, escondendo o rosto nas mãos. Levantei, me aproximei, coloquei a mão em seu ombro. Ela se levantou e me abraçou, apertado, desesperado. Retribuí o abraço. Não era um perdão completo. Não era um recomeço total. Mas era um primeiro passo. Obrigada, mãe. Ela sussurrou. Ficamos assim por um longo tempo. Depois, sentamos de novo. Conversamos. Heloísa me contou sobre o trabalho, sobre os planos de fazer um curso técnico.
Sobre a terapia que tinha começado. Não falamos de Simone. Não falamos do dinheiro. Apenas conversamos, mãe e filha, tentando reconstruir algo que tinha se quebrado. Quando ela se despediu, já era noite. Parou na porta, olhou para mim. Posso voltar outra hora? Pode. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Obrigada, mãe. Fechei a porta. Fiquei ali, apoiada contra a madeira, ouvindo seus passos se afastando. Princesa encostou o focinho na minha perna. Abaixei, acariciei sua cabeça. Está tudo bem, princesa. Está tudo bem. Setembro chegou com suas primeiras flores. O quintal começou a reviver depois do inverno. As jabuticabeiras floresceram, pequenas flores brancas tomando os galhos. Heloísa voltou 2 vezes. Nas 2 vezes conversamos, tomamos café, ela brincou com Princesa. Não era como antes, nunca seria. Mas era algo. E algo era melhor que nada. Simone não apareceu. Ouvi, através de conhecidos, que ela estava bem, que o filho tinha voltado da faculdade, que a vida dela seguia, sem mim. Doía, mas era uma dor diferente. Uma dor de aceitação, talvez. Outubro trouxe uma carta. Era do Dr. Maurício. Dentro, um recorte de jornal. O abrigo Patas e Almas tinha inaugurado o novo prédio. Na foto, dezenas de animais, voluntários sorrindo, uma placa. Inauguração do Centro de Resgate Célia Tavares. Olhei para a foto por um longo tempo. Eles tinham colocado meu nome. Meu nome num lugar de esperança, de vida, de recomeço. Senti as lágrimas chegando, mas dessa vez não segurei. Chorei ali, na cozinha, com Princesa deitada aos meus pés. O recorte amassado na mão. Chorei de gratidão, de alívio, de paz. Uma tarde de novembro, estava regando as plantas do quintal quando ouvi a campainha. Pensei que fosse Heloísa, mas quando abri a porta, gelei. Era Simone. Ela estava diferente. Mais magra, o rosto cansado, os olhos sem aquele brilho calculista de sempre. Segurava uma sacola de papel. Oi, mãe. Ficamos em silêncio. Princesa latiu baixinho ao meu lado. Simone olhou para ela, depois para mim. Posso entrar? Pensei em dizer não. Pensei em fechar a porta, mas não consegui. Pode. Ela entrou, sentou no sofá, colocou a sacola na mesinha. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Eu não vim pedir desculpas porque sei que não vai fazer diferença. Sei que o que fiz é imperdoável. Fiquei em silêncio. Vim porque preciso que você saiba que estou envergonhada. Profundamente envergonhada. Eu me olho no espelho e não reconheço a pessoa que planejou aquilo, que foi capaz daquilo. Ela respirou fundo. Meu casamento está acabando. Cláudio descobriu o que aconteceu, o que eu tentei fazer. Ele está pedindo o divórcio. Disse que não me reconhece. E ele tem razão. Ela olhou para as mãos. Eu passei a vida inteira focada em dinheiro, em status, em aparências. E no fim, perdi o que realmente importa. Perdi você. Perdi a Heloísa. Perdi a mim mesma. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Simone, que nunca chorava. Simone sempre tão controlada. Não estou pedindo perdão, mas queria que você soubesse que eu errei. E que sinto muito. Olhei para ela. Minha filha mais velha. A pragmática. A certinha. A bem-sucedida. Ali, quebrada, humilde, real. Simone, o que você fez foi terrível. Foi uma traição que eu nunca vou esquecer. Ela sentiu. Mas você é minha filha. E eu ainda te amo. Mesmo agora. Ela levantou o rosto, surpresa. Não sei se consigo te perdoar completamente. Talvez nunca consiga. Mas estou disposta a tentar. Se você estiver disposta a mudar de verdade. Ela soluçou. Estou. Juro que estou. Levantei, sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Ela apertou a minha com força. Então vamos tentar. Um dia de cada vez. Ela me abraçou. E dessa vez, não era um abraço calculado, apressado. Era um abraço de filha, de arrependimento,
de esperança. Dezembro chegou com calor e chuvas de verão. Heloísa e Simone voltaram a se falar. Aos poucos, muito devagar, algo parecido com uma família começou a se reconstruir. Não era como antes, jamais seria. Mas era real, era honesto. Passamos o Natal juntas. Simone trouxe uma torta de limão. Heloísa fez rabanada. Eu preparei o peru. Comemos na mesa da cozinha, com Princesa deitada aos nossos pés, o som da chuva batendo no telhado. Não falamos do passado, não falamos do dinheiro. Apenas comemos, conversamos sobre coisas pequenas, rimos de piadas bobas. E quando a noite acabou e elas se despediram, beijando minha testa, senti algo que não sentia há meses. Senti que talvez tinha valido a pena. Uma tarde de janeiro, sentada no quintal sob a jabuticabeira, olhando Princesa perseguir uma borboleta, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei no bilhete de R$3, nos 3 milhões de dólares, na conversa que ouvi, na doação, no confronto, na dor, na reconstrução. Perdi uma fortuna, mas ganhei algo que dinheiro não compra. A certeza de quem eu sou. A liberdade de fazer minhas próprias escolhas. A dignidade de envelhecer nos meus próprios termos. Perdi a ilusão de uma família perfeita. Mas ganhei a possibilidade de uma família real. Imperfeita, machucada, mas tentando. Seu Valdemar tinha razão. Eu tinha ficado rica. Só não da forma que ele imaginava. Olhei para o céu, sentindo o sol quente no rosto. Pensei em Antônio. Pensei em minha mãe. Pensei em todas as pessoas que amei e perdi ao longo dos anos. E sorri. Porque, no fim, descobri que a redenção não está em ser perfeita. Está em continuar tentando. Está em perdoar, mesmo quando dói. Está em escolher o amor, mesmo quando o amor decepciona. Está em abrir mão para poder receber. Princesa voltou correndo, a língua de fora, feliz. Abaixei, acariciei sua cabeça. Ela lambeu minha mão. Vamos entrar, princesa. Está na hora do café. Ela balançou o rabo. Levantei, sacudi a terra do vestido, entrei em casa. A casa que era minha. A vida que era minha. E isso, descobri, não tem preço. Fim. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Fui premiada com um bilhete de 3 milhões de dólares. E ao entrar em casa, ouvi minhas filhas planejando me declarar incapaz. Não disse nada. Saí em silêncio. E uma semana depois, elas souberam que o prêmio já tinha sido doado em outro nome.